Se você teve uma TV quando você era criança, você provavelmente já viu uma dessas aberturas. E elas são de canais ou desenhos muito conhecidos. E se você assistiu eles quando você era criança, você provavelmente tem um apelo muito grande. E isso pode gerar o tema de hoje, que é a nostalgia. Mas já que você já tá preso na teia, escuta e fala um pouquinho, vai? Oi, se você não me conhece, eu sou o Nero. E hoje a gente tá aqui para falar sobre um tema muito sensível, que é a nostalgia. Mas por que ele seria um tema sensível? Bem, se eu chego em você e falo que o desenho que você assistia quando você era criança era horrível, você provavelmente vai ficar ou bravo ou bem chateado comigo. Só que é assim que a nostalgia trabalha. Ela vai pegar uma coisa ruim, algumas vezes, e transformar em uma coisa boa por causa da nostalgia, por causa do momento que você estava passando. Eu tenho alguns exemplos sobre como isso funciona. O primeiro exemplo é um clássico, é um dos filmes que eu mais assisti quando eu era criança, e só depois, quando eu cresci, eu fui descobrir que ele era, na verdade, de uma qualidade bem duvidosa. Provavelmente você está assistindo esse vídeo já viu esse filme, então eu vou parar de enrolação, só vou falar logo sobre ele. O filme que eu tô me referindo é Shark Boy e Lava Girl. Shark Boy e Lava Girl é um caso especial. Eu lembro de ter descoberto ele na Netflix quando eu era criança e não sabia muito bem das coisas. Eu lembro que eu só tinha achado engraçado o nome e quis ver como é que era. No final eu me apaixonei por aquele filme. Eu fiquei uma semana inteira só assistindo ele. Eu simplesmente adorei os personagens e pra mim os efeitos especiais não eram ruins. Pra mim eles eram ótimos. Eu via aquilo e eu ficava, nossa, isso é o realismo, é isso que o cinema faz, é isso que o cinema é, isso é cinema. Só que quando eu cresci, eu tava mais ou menos com uns 14 anos por aí. Eu lembro que eu tava rodando a internet, provavelmente eu acho que eu tava no YouTube, e eu vi um cara falando sobre esse filme. Eu fiquei tipo, nossa, quanto tempo? Eu lembro que eu amava esse filme. E quando eu fui ver, eu fiquei tipo, não é possível que esse filme era assim. Até recentemente eu reassisti ele é um filme legal, ele não é um filme com uma grande história, mas o que realmente faz ele ser bem tosco são os efeitos especiais. O que realmente dá uma boa estragada nele. Só que no final ele é um filme bem decente. Ele tem uma história engraçadinha, tem uns personagens legais, tem o Jacob lá de Crepúsculo. É o Jacob? Acho que é. Ah, por aí. Dá pra ver que o moleque começou a carreira bem e só desandou. Então dá pra ver que a nostalgia é uma parada bem forte quando eu penso que eu olhava pra Shark Boy e Lava Girl e pensava que os efeitos eram bons. O próximo que eu vou falar aqui ainda é um exemplo meu, um exemplo pessoal, que é um desenho que eu assisti muito quando eu era criança e eu amava, e na real até hoje amo, só que muita gente odeia ele, e eu entendo do ódio contra ele, tá? Eu entendo que ele não é um desenho necessariamente bom, mas eu não vou fazer o quê? Eu amava esse desenho, tá? Foi ele que me introduziu muitos personagens da Marvel. Aí ó, nem spoiler já, é da Marvel. E ele é Ultimate Homem-Aranha. Calma, não joguem tomates em mim. Uma bala? Sério? Calma, esse desenho nem é tão ruim, calma. Olha, eu sei que ele pode parecer completamente horroroso, mas eu juro pra você que ele tem seus pontos altos. Eu lembro de um episódio que o Punho de Ferro voltava pra Kunlun pra conseguir o seu outro Punho de Ferro ou algum negócio assim. Cara, eu lembro que esse episódio era lindo. Eu lembro que se eu não me engano, eu chorei com esse episódio. Esse desenho também me apresentou vários personagens, como o próprio Punho de Ferro, Nova, a Pantera? A Tigresa Branca, o Luke Cage, a Madame Teia, o Manto e a Adaga, o Blade. Então, ele foi basicamente o que me apresentou a muitos personagens da Marvel que eu hoje em dia amo de paixão, como o Nova, o Punho de Ferro, o Blade, o Manto e a Adaga. Eu amo eles. Ele também me apresentou o Cavaleiro da Lua, que é só o meu segundo herói favorito. Herói, entre aspas, né? Ele é um anti-herói, mas vocês entenderam. Ele é o segundo personagem favorito da Marvel. Cara, eu amo esse desenho de paixão. E por mais que eu saiba que ele é besta e tudo mais, e que ele é muito infantil, e que o Homem-Aranha quebra a quarta parede, que não faz sentido nenhum. Eles estavam tentando puxar um bagulho Deadpool pra ele, o que, sinceramente, é um bem imbecil. Só que, sinceramente, cara, eu não consigo ver esse desenho e achar ruim. Tipo, ver e ficar, nossa, que desenho podre. Mas eu sei que muita gente odeia ele só porque, por causa dele, o Espetacular Homem-Aranha foi cancelado. Que é realmente uma coisa bem triste. E a gente tá vivendo na pior dimensão do mundo. A primeira temporada é a que eu acho mais chatinha. Tanto que a maioria das vezes que eu vou reassistir esse desenho, eu pulo ela. Mas a segunda dá uma melhorada muito boa. A terceira eu já acho muito, muito boa. E a terceira, pra mim, é fenomenal. Pra mim é a melhor temporada disparada. É a temporada que o Dr. Octopus descobre quem é o Peter e tal. Cara, nossa, mano, essa quarta temporada é demais, cara. Eu amo essa quarta temporada. Bom,
já que eu dei dois exemplos pessoais, eu vou dar um exemplo que eu vejo que ocorre muito por aí. A comparação. A comparação é uma coisa que faz a nostalgia ser uma coisa perigosa. Porque vocês com certeza já conheceram ou já assistiram Super 11. Super 11 vocês provavelmente já ouviram falar ou já assistiram. Que é um anime de futebol, que tem uns poderzinhos e tal. Daí, beleza. Muita gente assistiu isso quando era criança. Só que essas mesmas pessoas que assistiram Super 11 quando eram crianças e adoraram, são as mesmas pessoas que assistem Blue Lock e acham que é a coisa mais horrorosa possível. Porque no argumento da maioria das pessoas que, pelo menos que eu conheça, que não gostam de Blue Lock, é: as frases são cringe, os personagens são desinteressantes e ele não tem nada a ver com futebol. Com as falas cringe, realmente, em alguns momentos você fica: nossa, quem foi que escreveu isso aqui? Os personagens mal escritos, eu discordo completamente. O Izagi é um protagonista que simplesmente tá cagando pra tudo e todos. Ele só quer realizar o sonho dele, ele não tá nem aí pra quem que ele tem que esmagar ou destruir enquanto ele não completar esse objetivo. E ainda temos outros, como o Barou, que tem complexo de superioridade e tal, mas aí a gente entra nos termos mais técnicos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre os problemas mentais e os complexos dos personagens de Blue Lock. Eu tenho um vídeo assim sobre os problemas mentais do Ichigo de Bleach. Se você não viu, passa lá, porque é um vídeo legal. Eu gostei de fazer. Só que daí a gente chega no meu ponto principal, que é: Blue Lock não tem nada a ver com futebol. Cara, eu não sei nem como explicar isso. Blue Lock não é pra ser um futebol realista. Mano, desde o primeiro capítulo de Blue Lock já estabelece uma coisa completamente idiota, que é você jogar sozinho num time onde tem 11 pessoas. Isso não faz sentido. Tipo, nenhum. Mas eles não jogam sozinhos, eles passam a bola, eles têm zagueiros, eles têm não sei o que, eles têm goleiros. O Blue Lock, principalmente nessa parte do egoísmo e tal, e também do o Japão ganhar a Copa do Mundo. Perdão, o Japão ganhar a Copa do Mundo. Ai. Esse Blue Lock me faz dar altas gargalhadas. Bom, Blue Lock nunca tentou ser realista e ele nunca vai tentar. Não é só porque Super 11 tem um personagem de vizinho, cabeçudo, e Blue Lock tem uma arte mais, entre muitas aspas, realista, que ele se trata como uma coisa séria, assim. É sério dentro do universo lá, mas no final não é nada, basicamente nada em Blue Lock se leva a sério. É uma brincadeira, é um humor. É uma historinha pra você ler e se divertir. Eu li, eu acho que eu tinha que ler uns 200 e poucos capítulos de Blue Lock. Quando eu terminei a segunda temporada, eu li, em uma semana. Foi legal. Blue Lock é muito divertido de se ler e de se assistir. É só a animação que complica às vezes, né? É. É. Bom, acho que é melhor não pensarmos nisso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, vejam os outros vídeos aqui do canal, deixa o like, comenta, me dá sugestões de outros vídeos, porque eu tô realmente sem ideia e preciso de alguma sugestão. Então, obrigado e até o próximo vídeo.